Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço para você enviar as suas dúvidas e questionamentos e que serão respondidas por especialistas nas áreas do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões, do direito previdenciário, que é o tema de hoje, que nós estaremos tratando com a doutora Fabiana Pedroso Paz. E é fácil, e eu lembro para todos vocês, envie para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Fabiana. Muito obrigada, uma alegria estar aqui novamente. Parabenizo mais uma vez a TVE por esse importante programa que tem essa missão aí tão rica, né, de levar a informação ao telespectador. Exatamente, esse é o objetivo e é o propósito também do programa e de todos os profissionais que estão envolvidos aqui, seja na área de produção, seja na área técnica. A primeira questão, doutora Fabiana, foi enviada pelo Luan. Muitos estão comentando sobre o julgamento do tema 1124. O que ele vai significar para quem, como eu, tem processo na justiça? Vou perder meus atrasados? Pergunta o Luan. Muito importante essa pergunta do Luan, porque agora no último dia 8, né, o STJ, então, julgou o tema 1124. O que fala esse tema? Esse tema trata do pagamento dos retroativos, dos valores que o autor da ação tem para receber de atrasados. Até então, sempre foi pacífico que esses valores eram pagos desde a entrada do requerimento administrativo, quando o segurado ia lá no INSS e tinha a chamada DER, a data de entrada do pedido de aposentadoria ou de benefício junto ao INSS. Esse tema diz o seguinte, que tem que se considerar que se o segurado o autor traz uma prova nova, ele perde esses atrasados e iria então se contar os atrasados desde a juntada desse novo documento. De uma forma simples seria isso. Houve então o julgamento desse tema, o acórdão não foi publicado ainda, então nós não temos aí ainda o acesso à razão de decidir desse tema, né, e para poder falar com maior profundidade sobre isso. Mas sim, agora temos que ter esse cuidado, né? Porque dependendo da documentação, dependendo do que foi levado, da forma com que foi instruído esse processo, pode ser sim, né, que se tenha um prejuízo em relação aos atrasados. Mas qual o documento, né? Se a partir da citação ou da juntada do documento, isso ainda não temos assim a certeza como afirmar, porque estamos aí aguardando então a publicação do acórdão. E na prática significa que, infelizmente, não sei a minha leitura de leigo, doutora, vai haver um prejuízo para os que estão demandando? Sim, infelizmente sim. Claro que aquele processo que tiver uma instrução adequada, né, feito por um profissional que tenha condições de levar a documentação adequada ao judiciário, esse prejuízo talvez não exista, né? Não exista, na verdade. Mas ainda temos aí muitas dúvidas em relação ao alcance disso tudo, mas que haverá um prejuízo, infelizmente haverá. Próxima questão, doutora, foi enviada pela nossa telespectadora Carol. Estou em benefício para incapacidade temporária. Como faço para usar a reabilitação profissional do INSS? A reabilitação profissional, ela é avaliada através de uma perícia médica, né? Então, a perícia médica do INSS vai avaliar se aquele segurado é elegível ou não para o processo de reabilitação. Então, dependerá do encaminhamento, né, do perito no momento da avaliação. Feito isso, né, então é encaminhado para o serviço social do INSS, que abrirá ou não o processo de reabilitação.
mas dependerá então, num primeiro momento, né, desta avaliação da perícia médica do INSS. Perfeito. O nosso espaço aqui, doutora Fabiana, como a senhora sabe, realmente ele tem um objetivo, um propósito único, como nós comentamos, que é passar informações precisas, né, através dos nossos convidados e convidadas, mas no tema previdenciário ele é realmente um tema muito complexo, né? Sim. E me parece que, no caso dos trabalhadores, né, dos telespectadores e telespectadoras, que tem dúvidas sobre essa área, realmente, na maioria de todos nós, acaba, não, vou me aposentar, eu tenho lá 30 anos de carteira assinada, mas tem vários, né, componentes que influenciam, né? Só para contextualizar e dizer, portanto, que todas as questões aqui, elas são bem amplas, né? E a próxima questão da Gisele, como anda a revisão da invalidez para 100%? Bom, a Gisele está perguntando sobre o cálculo da antiga aposentadoria por invalidez, que depois da reforma, né, ganhou uma nova nomenclatura, né, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Antes da reforma, o valor desse benefício era 100% da média, né? Com a reforma da Previdência, esse cálculo mudou, né? E hoje, então, é 60% da média, mais 2% do que exceder a 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos para a mulher. Então, o cálculo teve um prejuízo muito grande. Existe, então, um tema de repercussão geral, né, que está julgando a inconstitucionalidade desta alteração. Se essa alteração for decidida como inconstitucional, se volta, então, à antiga regra. Esse julgamento teve início, né? Infelizmente, não tivemos aí na arrancada votos... Há quanto tempo está em pauta essa decisão? A repercussão geral foi em 2024, mas agora, em setembro, agora, há pouco tempo, né, se teve início esse julgamento, que está ainda em andamento. Então, em breve teremos, então, o resultado do julgamento sobre essa questão. Mas está, então, ainda pendente de decisão se será julgado constitucional ou inconstitucional esse novo critério de cálculo. Pela sua experiência, doutora, e aí de novo não estamos pedindo nada, né, assim, bem certeiro, mas quais são os cenários, quais são as perspectivas da decisão pela sua leitura técnica? Assim, vamos penalizar, reduzindo, ou a chance maior de manter o que já é uma conquista? Na verdade, essa alteração, né, a exemplo de outros critérios de cálculos que também se teve na pensão por morte, não temos aí precedentes muito favoráveis, né? O início do julgamento, os votos não foram favoráveis ao segurado, né, mas temos esperança. Mas, sinceramente, as perspectivas, né, não são tão positivas em relação a todo o histórico de julgamento em outros processos parecidos, né? A próxima pergunta foi enviada pelo nosso telespectador Rafael, e ele pergunta: o que mudou nos precatórios do INSS com a PEC? Ele não faz referência qual seria a PEC, né? Mas o que mudou e qual a PEC, doutora? Sim, eu imagino que seja agora. Nós tivemos nos últimos meses aqui, há pouquíssimo tempo, uma PEC que ela atinge os segurados do INSS em dois aspectos. Na correção do precatório, né, que se teve uma perda significativa na correção, no índice de correção dos precatórios. E o segundo impacto é na data de expedição dos precatórios, né? Essa PEC determina, então, que os precatórios têm que ser expedidos até 1º de fevereiro. O que isso significa na prática? Dando um exemplo. Se eu não conseguir expedir meu precatório até 1º de fevereiro de 2026, eu vou receber esse valor somente em 2028, com esta correção que foi diminuída.
Então, o prejuízo é gigantesco. O que acontece de pior nesse cenário? Que o recesso do judiciário tem início agora em dezembro, e ele é de 30 dias. Sim. Então, na verdade, esse prazo que se tem até início de fevereiro, até 1º de fevereiro, na verdade, ele existe até metade de dezembro. Então, esse curto espaço de tempo que a gente tem, porque a mudança foi agora, vai prejudicar muito os segurados, principalmente nesse ano, né? Porque foi uma surpresa. Ninguém esperava que se teria um tempo tão reduzido para se expedir os precatórios. Então, o que não for expedido até 1º de fevereiro não vai ser pago na competência de 2027, e sim de 2028, com essa correção reduzida. Então, o impacto foi esse. Cenário muito negativo. A próxima questão foi enviada pelo telespectador Jamile. Qual a melhor regra de aposentadoria atualmente, doutora Fabiana? Essa pergunta é muito complexa, muito ampla, porque nós temos aí várias possibilidades, né? E cada situação é uma situação, né? O direito previdenciário, se falando de regime geral de previdência social, o INSS, principalmente após a reforma da Previdência, né, com as regras de transição, se abriu possibilidades, né, de tempo, de cálculo de tempo, que tem diferença entre as regras. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Por isso a importância de se procurar um profissional habilitado, né, para indicar qual é a melhor regra. Por vezes, a melhor regra para uma pessoa não vai ser para outra, né? Porque envolve várias situações, inclusive o valor da contribuição, porque por vezes a pessoa tem um valor baixo de contribuição que não vai impactar a incidência de um fator previdenciário na regra do pedágio de 50%, e para outro vai. Então, nós precisamos, então, avaliar cada caso. A pergunta, infelizmente, é muito ampla para a gente ter uma resposta objetiva. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos tratando do direito previdenciário aqui com a doutora Fabiana Paz. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Hoje estamos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui a doutora Fabiana Paz, que está respondendo às dúvidas e questionamentos que foram enviadas para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima questão é do nosso telespectador Bernardo. Moro com uma companheira. Se eu falecer, ela ganha pensão ou preciso preencher alguns requisitos, doutora Fabiana? Bom, o primeiro requisito de todos é saber, né, se o Bernardo ele é segurado da Previdência Social, né? O que quer ser segurado da Previdência Social? Estar recebendo algum benefício previdenciário, e aqui não entra o LOAS, que é um benefício assistencial, as pessoas confundem isso, né? Traduzindo só para lembrar, o LOAS é o benefício assistencial, aquele devido... É uma lei? Devido assim que significa? O LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social, que é o BPC, né? Que as pessoas comumente confundem com benefício previdenciário. Fora esse benefício, a pessoa estando, então, em gozo de algum benefício previdenciário, ela é segurada, ou então estar contribuindo ao INSS, ou em alguma hipótese do chamado período de graça, que é aquele período que a lei permite que o segurado esteja sem contribuir, sem perder, então, a cobertura da Previdência Social. Então, o primeiro ponto qual é? Se na data do óbito, né, aquele segurado instituidor tinha a chamada qualidade segurada. Esse é o primeiro ponto, né? Daí sim, a companheira, por ser uma dependente previdenciária, provando então a condição de companheira, fará jus ao benefício de pensão por morte, sim. Perfeito.
próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Júlio. É uma pergunta que mistura técnica com política e com economia, né? E ele pergunta, a Previdência vai quebrar? E mais ainda ele pergunta, vale ainda a pena pagar INSS quem é jovem? Pois é, essa pergunta é muito comum e aqui eu acho muito importante o registro, né? Que as pessoas têm essa falsa ideia de que contribuem à Previdência Social para poder ter um benefício. Na verdade, nós contribuímos ao regime geral de Previdência Social porque somos segurados obrigatórios se exercemos atividade remunerada. Tá certo. Então, toda aquela pessoa que exerce atividade remunerada, ela é um segurado obrigatório, ela não pode escolher entre pagar ou não pagar, porque a contribuição é compulsória, a não ser aquele segurado que não exerça atividade, que queira contribuir à Previdência como facultativo. Então, na verdade, valer a pena contribuir ou não, por vezes, não é uma opção. Na maioria das vezes, né? Porque a maioria das pessoas exerce uma atividade remunerada. Né? Então, essa questão da Previdência quebrar, né? A gente ouve muito isso e, na verdade, há quantos anos temos aí né, a Previdência Social, né? Um direito fundamental, consagrado lá na nossa Carta Constitucional, que frequentemente sofre alterações, reformas, mas está aí, né, com esse objetivo de cobrir os riscos sociais. Mas temos que ter esse cuidado, né, de não achar que contribuímos porque queremos, né? Nós temos que primeiro saber se somos um segurado obrigatório ou não, né? E como eu disse, a maioria das pessoas se enquadram como segurado obrigatório. Esse tema, né, esse tema não, mas essa ideia que, né, acaba percorrendo todos os segmentos sociais que a Previdência vai quebrar. Eu até trago um relato aqui mais pessoal, doutora. Eu tive participação em atividades associativistas e eu me lembro, na época, participava faz tempo, né, dos Jovens Empresários, tá? E nós realizamos, na época, o primeiro seminário no Brasil, antes da reforma da Previdência, e trouxemos um especialista do Chile, porque o Chile foi um país que passou por um momento muito delicado em função das questões da, entre aspas, quebra da Previdência. E nós estamos falando de um bom tempo, né? E esse assunto continua, né, circulando, né? É claro que as pessoas mais jovens têm essa dúvida, foi bom a senhora esclarecer, né? É claro que outros segmentos sociais já existem alternativas, como a previdência privada, né? Mas isso é para uma parte da elite, né? A maioria esmagadora não tem condições de ter previdência privada, né? E importante também, me permite uma claro, complementação, que o regime geral ele não oferece apenas a aposentadoria. Né? Nós temos aí um leque de benefícios serviços. E de serviços que tem a função qual? Né? Trazer a proteção social. Então, em caso de incapacidade, benefício por incapacidade. Né? Em caso de morte, a pensão por morte. Nascimento, temos aí o salário maternidade. Né? Auxílio acidente, no caso de uma sequela, né? Devido a uma sequela que reduz a capacidade laborativa. Então, na verdade, temos aí um leque, né, de benefícios oferecidos pelo regime geral de previdência que tem esse cunho, né, de proteção social. Então, na verdade, a gente às vezes costuma associar somente a aposentadoria. Né? E esquece dos outros. Esquece dos outros. Né? E quem está ali no dia a dia, como um advogado previdenciarista, por exemplo, que atende demandas de várias naturezas, por vezes, né, tem isso muito claro, né, da necessidade que as pessoas têm, às vezes, de um benefício. Sim, fruto do guarda-chuva do INSS. Exatamente. E, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não se dá conta disso. Né? Então, isso é muito importante. Perfeito. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Ayrton, mas eu volto a lembrar, doutora Fabiana, a todos os telespectadores e telespectadoras,
que o Consumidor em Pauta, além de você poder assistir aqui, ele oportuniza você ver novamente o programa de hoje, assistir os programas anteriores, de maneira muito fácil, nesse comportamento contemporâneo que todos nós temos, independente da faixa etária, de estar acessando as plataformas via o celular. Você está lá esperando para ser atendido num serviço, está no transporte coletivo em deslocamento, vai no canal do YouTube, no canal da TVE, vai no YouTube, no canal da TVE, estão lá todos os programas do Consumidor em Pauta. A próxima pergunta, portanto, do Ayrton, ele coloca o seguinte: posso pagar os atrasados todos da minha vida para aposentar por idade? Ele já tem 65 anos. A resposta é não. Não. Por quê? Porque é exigido para esse benefício o Instituto da Carência, né? E a carência nós não podemos pagar em atraso. Ao menos a primeira parcela tem que ser paga em dia, né? O que é isso? Para eu tentar explicar, é um pouco complexo, mas digamos, um seguro, né? Nós não podemos pagar em atraso. Sim, depois, né? Então, na verdade, aqui funciona mais ou menos assim, de uma forma muito simplista, né? Para que as pessoas possam entender, né? Senão ficaria, digamos, muito fácil. A pessoa completa a idade, vai lá e paga todas as contribuições em atraso. Não vai contar para fins de carência, né? Que é um requisito concessório. Mas aí ele pode pensar, não, mas eu tenho um conhecido que pagou os atrasados e se aposentou. Mas daí pode ter sido para tempo de contribuição, que daí é diferente. A gente reconhece a atividade para fins de tempo de contribuição, que hoje ainda existe uma discussão em relação à reforma, mas existe essa possibilidade agora para fins de carência, que é esse tempo mínimo de 180 meses, né, para fins de concessão de benefício da aposentadoria permanente, a antiga aposentadoria por idade. Não pode ser pago em dia, e é muito comum acontecer, né? As pessoas vão lá, emitem uma guia, pagam parcelas em atraso e essas parcelas não são consideradas para fins de carência, então tem que ter muito cuidado com isso. Correto. O nosso telespectador José Carlos relata e pede uma orientação sobre essa situação que ele relata. Fizeram um empréstimo no meu nome. Sou aposentado do INSS e o que devo fazer? José Carlos pergunta para a senhora, doutora Fabiana. Bom, José Carlos, infelizmente isso é mais comum do que se imagina, né? Em razão disso, né, em maio deste ano, o INSS bloqueou a possibilidade de empréstimo que antes, na maioria das vezes, não existia esse bloqueio. O segurado tinha que ir lá... Não? O empréstimo consignado, né, que entra direto na folha de pagamento do segurado, né? Como, infelizmente, o segurado acaba virando um alvo muito fácil, golpes, né? Aí se tem umas centenas de golpes envolvendo esses empréstimos fraudulentos. Em razão disso, a partir de maio deste ano, o INSS, então, dificultou um pouco. O segurado tem que ir lá desbloquear essa possibilidade, né, para alguém ir lá fazer um empréstimo. Só que antes não era assim, era o contrário. O segurado tinha que bloquear. Então, muitos empréstimos indevidos foram feitos em razão disso. A primeira orientação é buscar a instituição financeira, né, para tentar cancelar aquele empréstimo feito de forma fraudulenta. E, infelizmente, se isso não for resolvido dessa forma, procurar, então, judicializar essa demanda, né? O que era muito comum, é muito comum, porque existem muitas fraudes envolvendo os benefícios previdenciários. Tá. Esse número de fraudes, ele foi algo que aconteceu de maneira mais, assim, mais quantitativamente recentemente, portanto, saiu essa decisão, ou já era algo que já existia, só
Estamos quase terminando o programa, mas só para a gente complementar aqui, doutora. Já existia, né? Nos últimos anos vem acontecendo, tanto que existem muitas ações, ações contra, buscando então danos, ressarcimento em razão disso. Mas tivemos um episódio, né? Não me lembro, não me recordo a data, se foi no início do ano, final do ano passado, acho que no início do ano, onde teve um número expressivo, né, dessas fraudes, o que levou então a essa mudança aí, que dificulta um pouco, mas que ainda é possível, né? Todo mundo ainda está muito obrigado, doutora Fabiana Paz, pelas suas contribuições. O Consumidor em Pauta fica por aqui e desejamos a todos vocês um excelente final de semana e até a próxima edição.